Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então aqui estamos para mais uma disciplina antes aí do final do ano. Como eu já disse para vocês, lá na aula presencial, essa disciplina para mim é uma das mais importantes, porque é a minha área de formação e espero que seja aí a área de formação futuramente de muitos de vocês. Então, o que nós vamos conversar além do que nós já conversamos na aula passada, pessoal? Nessa semana nós vamos começar a conversar sobre gestão de bacias hidrográficas. Então, qual é o objetivo, dessa disciplina, dessa aula de hoje? É nós nos aprofundarmos mesmo nesse conhecimento sobre a gestão de bacias hidrográficas, nós entendermos o porquê será que isso é tão importante? Por que a água ela é essencial aí para nós? Porque ela está distribuída de forma desigual. E nós vamos conversar muito sobre isso, sobre a gestão eficiente que nós temos que fazer dessas bacias. Porque dizem que Brasil é um país onde nós temos muita água. E por que tem locais que tem pessoas que estão morrendo de sede dentro do Brasil? Se o Brasil é um país com tanta abundância de água. Então, nós vamos ver isso, essa desigualdade de distribuição. O que influencia nisto, nós vamos conversar também. Então, a gestão eficiente de uma bacia hidrográfica, isso vai ser a base de tudo. É a base de nós garantirmos qualidade de água para nós e para quem vem depois de nós. E também tentarmos minimizar problemas que nós temos hoje, que são tantos, os problemas ambientais. Então pensa, como que a gestão dessas bacias, ela pode afetar o nosso acesso à água. Depois eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso. Então, para começarmos, nós vamos começar direto aí com a introdução. E aí eu pergunto para vocês, por que a gestão de bacias ela é tão essencial? Então, se nós imaginarmos lá que nós temos uma gigante, uma big caixa d'água, e essa caixa d'água é natural, que ela abastece toda a nossa cidade, todas as plantações que eu vou ter ali, todas as indústrias, enfim, todo mundo utiliza essa água. E essa caixa aí, ela precisa estar cheia. Quanto que ela precisa estar cheia? Ela precisa estar cheia suficiente para todos nós. Ela tem que servir para abastecer não só a população, mas também tudo que eu tenho de atividade ali. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à água. É lei que todo mundo tem acesso à água. Mas eu tenho que pensar também que eu não posso prejudicar o meio ambiente. Quando eu estou retirando água, quando eu estou abastecendo a minha cidade, que vai ir para a minha população, que vai ir para as indústrias, quando eu estou pensando lá no agricultor, eu tenho que pensar em todo mundo e, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar no meio ambiente. Então, é isso que vocês vão trabalhar aí. Quem vier, a trabalhar nessa área vai estar relacionado a isso, a esse foco. Claro que temos outros focos, pessoal, como nós vamos ver. Mas, conversando aqui sobre a gestão de bacias mesmo hidrográfica, é justamente esse trabalho de planejar, de cuidar mesmo do meu recurso hídrico, da minha água. E aí, quando eu falo em recurso hídrico, vocês vão ver que horas eu mesma confundo, eu mesma misturo, mas é interessante nós pensarmos em recurso hídrico e nós pensarmos em água. Por quê? Porque quando eu falo água, pessoal, eu estou falando uma coisa sem valor, uma coisa que está lá. Agora, quando eu falo em recurso hídrico, ele tem um valor agregado, ele tem um preço, isso é levado para a minha população beber. Então, eu estou falando de recurso hídrico. Então, isso é muito importante, por exemplo, quando vocês forem trabalhar aí, quem for trabalhar com consultoria ambiental, por exemplo, vai montar relatórios técnicos, tem que saber essas diferenças. Então, de forma integrada, isso tudo vai acontecer. Essa gestão, de cuidar, de planejar, ele equilibrando mesmo todas as necessidades que nós temos ali da população, tanto da população que vive na parte urbana, quanto da população rural.
Então, eu tenho que pensar em tudo isso e tenho que pensar no meio ambiente. Então, qual é o objetivo principal da gestão de uma bacia hidrográfica? É realmente garantir água de qualidade para as futuras gerações, tá? E aí, quando eu penso nisso, quando eu começo a caracterizar a gestão, o que é caracterizar a gestão de bacia hidrográfica? É um trabalho de planejamento, é um trabalho de cuidado desses recursos hídricos, equilibrando mesmo a necessidade da população que eu tenho, do campo, das fábricas, com toda a saúde ali dos rios e florestas. Então, é importante isso ficar bem claro para vocês. Então, pensa lá na cidade de São Paulo, ela depende da bacia do Rio Tietê, né? Com o crescimento que eu tenho, com a expansão que eu tenho lá, a demanda por água, ela cada vez aumenta mais. Então, ao mesmo tempo que aumenta essa demanda por água, aumenta a poluição. E isso é um desafio que quem vai sanar vão ser vocês, né? Vocês que vão sanar esses desafios. Por quê? Porque nós trabalhamos na parte ambiental e vocês vão ver muito isso. Vocês vão trabalhar com isso quando você chegar lá na disciplina de efluentes. Então, a gestão do Tietê, ele busca tratar o esgoto, busca reduzir ali o desperdício, mas ela também busca garantir que no futuro ele continue sendo uma fonte de água e uma fonte de água potável, que eu posso usar, que eu posso distribuir para a população, que eu posso distribuir para a comunidade em geral. Tá? E aí, por isso é tão importante, pessoal, nós pensarmos nos comitês de bacia. Depois deem uma olhada, por exemplo, no comitê de bacia do Camaquã, ali, por exemplo, do Rio dos Sinos, vocês vão ver sobre isso, né? Então, esse trabalho, ele envolve diversas frentes. Vocês vão ver que vai desde as políticas para economizar a água até lá o que nós vamos trabalhar, que é monitoramento de qualidade da água. Vocês vão ver bem mais também em tratamento de água. Então, tudo isso precisa ser feito em conjunto. Eu preciso buscar um equilíbrio dentro dessa bacia, porque, como eu disse para vocês, todo mundo tem direito à água. E aí, qual é, então, a principal preocupação da gestão de bacias no Rio Tietê, em São Paulo? É o tratamento do esgoto, é a redução dessa poluição para garantir fornecimento de água potável para a população, tá? Então, o que nós pensamos? Nós temos que pensar como é feita essa gestão de forma prática mesmo, né? Porque é muito legal a gente falar, a gente compreender aí, né? Que tudo isso está interligado, que tudo isso tem uma relação, mas qual é a importância disso tudo, né? Quais são as ações que nós vamos fazer para avisar isso tudo? Então, existem várias ações que o poder público aí ele adota para criar esse cuidado mesmo com a bacia hidrográfica, né? Então, pensando em algumas delas, vocês têm aí no slide, como gerenciamento de usos setoriais da água, para que a indústria mesmo, a agricultura, o próprio abastecimento doméstico, eles tenham acesso adequado, sem sofrer lá com sobrecarga, né? Sem sofrer em não ter água disponível. Eu tenho que garantir isso. E aí, quais são os outros? Nós podemos pensar em redução de poluição, e nós temos que pensar isso quando a gente fala principalmente aí de controle ambiental, de monitoramento, porque as cidades, as indústrias que estão próximas ali aos rios, elas recebem orientação, elas recebem uma regulamentação para reduzir os despejos de resíduos. Vocês devem ter visto lá em legislação ambiental, né? Ou educação ambiental, vocês devem ter visto sobre isso. Nós temos as políticas, né? Nós temos que pensar nas políticas de manejo. Quando eu penso em gerenciamento, eu estou pensando em políticas. E aí não é manejo só da água, eu estou pensando em manejo do solo, conservar o solo que nós temos ali próximo aos rios. Isso vai ajudar a evitar problemas como, por exemplo, a erosão, que nós vamos falar mais à frente.
assoreamento, né? A manter mesmo esse fluxo dos rios. E quando eu mantenho o fluxo, quando eu mantenho tudo preservado, eu tenho qualidade dessa água. E nós temos que pensar nessas ações interinstitucional, né? O que eu falo quando eu busco ações interinstitucional? Eu busco diferentes órgãos, né? Como o meio ambiente, eu busco falar sobre saneamento, então eu busco com que nós, que vamos sair daqui, técnica e meio ambiente, trabalhamos juntos para monitorar, para proteger esse recurso. E aí, se for pensar lá na tua cidade, existem várias iniciativas para o uso sustentável de água. É só vocês procurarem e vocês vão ver que em algumas regiões, como por exemplo o semiárido nordestino, nós temos o que lá? Nós temos cisternas, nós temos sistemas de captação de água da chuva, né? Que são exemplos aí de como a gestão ela pode se adaptar ao clima. Por isso que foi tão importante nós falarmos de fontes renováveis antes, né? Porque quando a gente fala de água da chuva, nós temos que pensar no tratamento dessa água, que vai vir na próxima disciplina. Então, tudo está muito interligado, pessoal. E aí, quais as práticas que nós poderíamos implantar no local lá onde vocês moram, se vocês pensarem, para que tenha uma maior eficiência da água? Será que isso já tem na cidade de vocês? Se não tem, o que vocês pensam? O que vocês acham que poderia ser colocada como prática, como ação mesmo, para mudar, né, essa forma de uso, ou para pelo menos tentar começar a mudar? E aí nós começamos aqui no estudo das águas do planeta, né? O que é a hidrologia, pessoal? E a hidrografia, principalmente, né? Nesse ponto aqui, primeiro falando da hidrografia. A hidrografia vai ser o estudo aí das águas, né? De todas as formas, de todos os locais que eu tenho. Então, eu estou pensando em rios, eu estou pensando em lagos, eu estou pensando em águas subterrâneas, eu estou pensando em geleiras, enfim, eu estou pensando até na umidade do ar, porque quando eu penso na umidade do ar, ela também é água. Então, basicamente, se tiver água envolvida, eu vou estar falando de hidrografia, tá? Então, a hidrografia, ela estuda como ela se move, né? Como essa água se movimenta, como essa água interage ali com o meu meio. Então, por isso que é tão importante nós conhecermos a hidrografia da região, da nossa região. Eu vou estudar lá planejamento de enchentes, né? O que eu tenho que pensar? A primeira coisa que eu tenho que conhecer é a hidrografia. Se vocês virem lá o que aconteceu quando aconteceu a enchente aqui no Rio Grande do Sul, a primeira coisa foi chamar quem trabalhava na parte de hidrologia. Por quê? Porque é eles que estudam a hidrografia e todo o ciclo hidrológico. E vocês também podem atuar nessas áreas. Mas é interessante, é muito importante para isso nós entendermos todo o ciclo hidrológico. Nós entendermos como ele é essencial aí, né, para o planejamento, para o uso sustentável mesmo dos nossos recursos hídricos que nós temos aqui. Então, para que ele serve? Ele é um estudo, né? Mas não só um estudo teórico. Ele vai nos dar aí dados mesmo sobre quanto de água circula em cada região, como que é o fluxo que acumula, ou seja, a quantidade que eu vou ter ali que vai se acumular mesmo de água ao longo do ano, quais são os pontos de maior ou de menor quantidade de água, onde que ela fica, por que ela fica aqui. Então, e eu vou acabar estudando por que regiões lá de seca, né, por exemplo, eu vou conseguir entender, saber qual é a quantidade mínima que eu tenho de água ali, para manter aquele ambiente saudável, para orientar mesmo as práticas que eu vou poder ter de conservação, de uso racional da água. Porque eu preciso conhecer a quantidade de água. Se eu não conhecer, como é que eu vou dizer para a população, vocês podem usar tanto, ou para a indústria mesmo, que vocês vão ver lá em tratamento de águas, quanto que vocês podem usar, que é a parte do consumo da água.
né? Quem for seguir nessa área, estudar mais, vai aprender a dimensionar as partes depois, no futuro, por exemplo, quem vinha fazer o tecnólogo, vai aprender a dimensionar essas áreas, né? Essas diversas atividades e entender como que se faz essas práticas de uso depois de ter os valores. Vocês vão receber esses dados e vão poder trabalhar, né, como técnico. Se não fizerem tecnólogo, vão trabalhar como técnico, recebendo esses dados, vão poder trabalhar, orientar as práticas com base nos relatórios que vocês vão receber. Então, se nós pensarmos no Rio São Francisco, tá? Que é um grande exemplo aí, ele é fundamental para muitas atividades. Quais atividades? Bom, gente, desde a agricultura até abastecimento de água, mas passa por várias variações intensas ali do volume durante o ano. Eu não tenho o mesmo volume estável que fica sempre ali. Não, ele apresenta variação. Então, para planejar o uso dessa água e para planejar isso mesmo de forma sustentável, eu preciso monitorar quanto que eu tenho de fluxo de água. Eu preciso identificar qual é o período que eu mais tenho água lá, que vai ser o meu período de cheia. Qual é o período que eu menos tenho água, que vai ser o meu período de seca. Eu preciso conhecer isso. E se nós pensarmos na hidrografia do nosso Rio Grande do Sul, a hidrografia ela é marcada por importantes rios. Nós temos aqui o Jacuí, nós temos o Taquari, nós temos o Uruguai. Então, a bacia do Uruguai, por exemplo, ela é fundamental ali para a agricultura, para o abastecimento, mas também ela sofre com secas intensas, se nós formos pensar. Frequentemente, né, que acabam chegando, que acabam afetando todo o estado. Então, o estudo da hidrografia desses rios, ele vai nos permitir prever secas, ele vai nos permitir minimizar, pelo menos, os impactos que eu causaria. O que eu vou fazer? Eu posso fazer racionamento de água nesse período. Eu posso ter estratégias de irrigação mais eficientes que utilizam menos água nesse período para as plantações. Que tipo? Bom, eu posso usar irrigação por dispersão. Posso usar agricultura de precisão para isso. E aí, né? Então, o que é a hidrografia? É o estudo das águas em todas as formas e locais, incluindo rios, mares, lagos e água subterrânea. E aí, por que eu preciso, então, estudar a hidrografia? Por que a hidrografia, o estudo da hidrografia, ele é essencial para eu compreender o ciclo da água e planejar o uso sustentável dos recursos hídricos. Tá? Então, pensa lá nas nossas atividades econômicas que elas dependem da água, né? E aqui muito no Rio Grande do Sul, a agricultura, o nosso turismo também é forte aqui, até o fornecimento de energia, se nós não estivermos falando só no Rio Grande do Sul, né? De energia elétrica aí, em que essa situação toda eu preciso conhecer, eu preciso saber como que se comporta e de que forma é a hidrografia do local. Eu não tenho como chegar num local e vamos trabalhar, agora todo mundo usa água e tá tudo bem. Não, eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber esses períodos de seca, eu tenho que saber esses períodos de cheia, tá? E aí nós entramos nos processos erosivos, nos processos de sedimentação dentro de uma bacia hidrográfica. A erosão, pessoal, é um processo natural, tá? Mas ela é muito, muito intensificada pela ação do homem. Então, isso traz consequências, assim, sérias, seríssimas mesmo para o meio ambiente, como, por exemplo, o assoreamento dos rios. Então, isso ocorre, né, como? Quando o sedimento do solo, quando as partículas aqui do solo, os pedacinhos de solo que deveriam permanecer aqui grudado no meu solo ou numa área estável mesmo, eles são carregados para dentro dos corpos d'água. Eles são levados para dentro dos corpos d'água. Então, isso vai acabar provocando lá o acúmulo de materiais
nos leitos dos rios. Vai acabar reduzindo a profundidade desse nosso rio, como nós vamos ver. E esse acúmulo ele pode causar enchente, ele pode reduzir a qualidade, ele pode comprometer todo o habitat que nós vimos lá em Ecologia dos Sistemas. Então, é muito importante nós pensarmos em processos erosivos. Espera aí, nós estávamos falando aqui, professora, de hidrografia, agora tu passou para processos erosivos. O que isso tem a ver? Isso é solo? Não. Isso é muito importante quando a gente pensa em enchentes, isso é muito importante quando a gente pensa em qualidade da água, é muito importante quando a gente pensa em todo o ecossistema que vive ali e vai ser afetado, né? Então, pensa lá, né? Se eu tô pensando aqui na dinâmica mesmo da produção de sedimento em áreas hidrográficas, tá? Essa figura que tá na apostila de vocês, como que ocorre o processo de produção? Eu vou ter o transporte, né, desse material, desse sedimento, de uma bacia, ele vai ser levado, ele vai ser trazido para cá, e aí ela começa na própria área de desagregação. Então, eu tenho esse material aqui na minha bacia, como se fosse aqui, ó, esse material ou esse material que está escoando junto aqui, nós podemos ver que a água não é translúcida, né? Então, eu tenho esse material e ele vai ser levado junto para dentro da minha bacia. Ele está sendo carreado, é uma área que está sofrendo ali de desagregação. Então, o solo onde é erodido, devido a fatores como chuva, né? Eu posso também ter tirado, por exemplo, a área verde, ou seja, eu desmatei aquilo, eu estou usando esse solo aqui de forma totalmente inadequada. Então, a partir dessa área toda aí, o material ele é desagregado. Quando eu desagrego esse material, ele acaba chegando aonde? Ele acaba sendo transportado para dentro da calha fluvial que eu tenho aqui. Então, ele vai chegar na minha calha fluvial. E aí, como? É por meio mesmo dos meus canais, dos meus sulcos, das minhas bossorocas, como diz no trabalho de vocês, que é a mesma coisa lá na apostila de vocês, que é a mesma coisa que vossoroca, tá? Na verdade, eu não gosto desse termo bossoroca, eu prefiro vossoroca. E o que vai ser essa vossoroca, pessoal? São as erosões profundas. Elas atingem ali grandes proporções. Elas vão afetar toda a dinâmica que eu tenho aqui, comprometer a estabilidade do meu solo que eu tenho ali. Então, quando o sedimento ele alcança essa calha, quando ele chega aqui na minha calha, ele se propaga pelo leito mesmo que eu tenho aqui no meu rio, né? E aí ele vai chegar no meu exutório, ele vai chegar na saída natural que eu tenho na minha bacia, no final dela. Então, a produção de sedimento que atinge essa área, ela vai representar aí o volume que sai da bacia e é levado mesmo por esses rios, né? É levado mesmo para as áreas de deságue, como os lagos, é levado para o próprio oceano. E a gente viu isso quando a água estava saindo lá em Rio Grande, cheio de sedimentos, né? Cheio de material orgânico quando aconteceu a enchente. Então, é isso que vai acontecer. E isso vai acabar impactando o ecossistema ao longo de todo o percurso e por um grande período. Ah, mas agora não se fala mais, então significa que tá tudo ok aqui no Rio Grande do Sul. Não! O impacto que nós tivemos, nós vamos pagar por muito tempo. E aí, quais são os tipos, né? Nem sei se eu trouxe aqui, quais são os tipos de erosão que nós temos hoje, pessoal? Nós temos erosão hídrica, que é quando ela ocorre pela chuva mesmo, porque isso não ocorre só com a chuva, quando muito se fala, né? Ah, tá sofrendo erosão, é chuva. Não é só. A erosão hídrica, sim, ela ocorre por conta ali da chuva, que vai remover essa camada superficial do solo que eu tenho, toda a minha matéria orgânica, se estiver em cima do meu solo, né? Então, ela vai levar tudo ali. Isso é muito comum em áreas agrícolas, que são desprotegidas, que eles usam o plantio direto. Então, revolve o solo,
E aí dá chuva e ela leva todo o material. Né? O que acontece muito com o agricultor? E por que o agricultor cuida muito os tempos que vai chover, né? Para fazer lá a fertilização? Porque ele vai pensar nisso, principalmente quem usa plantio direto. Por isso que é tão importante nós pensarmos uma rotação de cultura, nós pensarmos em formas de conservação desse solo, né? Porque senão essa chuva, ela pode causar sucos, né? Ela pode causar ali sucos que vão acabar carregando mesmo os sedimentos, e aí ele vai chegar lá no meu rio, vai acabar chegando lá no local onde se tem, né, e se coleta essa água. Então, o que é a erosão hídrica? É a remoção da camada superficial do solo pela ação da chuva, tá? Quando eu tenho erosão fluvial, pessoal, é o que acontece ali nas margens dos rios, especialmente onde a vegetação ela foi removida levando o solo. Então é a mesma coisa, só que eu tô falando de erosão fluvial. É um outro termo, tá? Que vocês vão ver na apostila de vocês também. Tem erosão eólica, que é presente em muitas áreas secas, assim, né? E aí o que acontece na erosão eólica? É onde o vento leva as partículas do solo. É como a região da Caatinga, lá no Nordeste, né? É o que acontece. Então, vai acabar tendo a remoção ali em massa, né? Vai acabar causando vossoroca, vai essa erosão ser severa, vai formar grandes mesmo buracos, né, no solo, e aí isso é muito comum. O solo fica exposto, fica assim, principalmente nessas encostas aqui desmatada. Então, como que essa erosão ela afeta a qualidade da água? Se nós formos pensar, ela reduz a profundidade dos rios, ela causa enchente, ela afeta a vida aquática, tá? E aí, um exemplo disso, né, é as áreas onde o solo ele foi exposto pelo desmatamento. Então, toda a chuva que acontece de forma intensa ali e acaba gerando grandes volumes de solo, eles vão ser levados, eles vão acabar chegando no meu rio. E aí, isso não é só... isso não vai só assorear mesmo o meu leito do rio, isso vai dificultar todo o fluxo mesmo natural. Mas, claro, nós temos que pensar em outras coisas que vocês vão ver mais adiante em tratamento de água, que isso aumenta a turbidez da água, isso prejudica a luz que eu tenho nessa minha água, a qualidade dela, porque quando eu tenho, pessoal, turbidez, eu tenho sólidos, e quando eu tenho sólidos, possivelmente eu tenho micro-organismos, que se eu pensar em abastecimento de água, eu vou precisar tratar. E além de tudo isso, pensando no ecossistema que ali vive, isso vai acabar prejudicando, porque vai afetar a luz. Quando eu tenho turbidez na água, a água fica mais escura. Então, entra menos luz. A luz consegue penetrar, mas é menos, em menor quantidade. E isso afeta o ecossistema todo que vive ali. Por quê? Porque, como nós já vimos lá em Ecologia dos Sistemas, a população que vive, ela depende também que essa água ela tenha uma qualidade. Senão vai acabar impactando os habitats. Ele vai ficar sem poder ser utilizado. Tá? Então eu tenho que pensar em tudo isso. Eu tenho que pensar, por exemplo, em as regiões lá, rurais, próximas, que vocês têm. Vocês já observaram sinais de erosão? Como vocês já observaram essas vossorocas ou até mesmo sedimentos, né, assoreamento ali que acontece nos rios? Que prática nós poderíamos implantar para tentar reduzir essa erosão? Porque a erosão, depois de feita, ela vai cada vez aumentando mais. E o produtor, por exemplo, vai perdendo solo, vai perdendo área. Então, como que vocês poderiam atuar para a manutenção dessa vegetação nas margens ali? Ou o uso de técnicas mesmo, de plantios que vão proteger esse meu solo? Como que eu poderia pensar,
nessas formas. E aí nós entramos nos assoreamentos do corpo d'água, né? Dos corpos d'água. O que são esses assoreamentos, né? Eu tô falando de assoreamento, mas o que ele é? É um acúmulo excessivo de sedimento nos leitos dos rios. E aí eu penso nos rios, né? Eu posso ter acúmulo nos lagos também, enfim, tudo que eu utilizo. Isso vai diminuir, como eu disse para vocês, a profundidade dos corpos d'água. Esse processo todo de assoreamento, ele afeta diretamente, pessoal, toda a biodiversidade aquática. Ele vai prejudicar, sim, a qualidade da minha água, para independente do que eu estou usando. Todos os ecossistemas ali vão ficar vulneráveis. Todos que necessitam dessa água vai ficar vulnerável. Então, quando a erosão ela é intensa, quando ela carrega sedimentos para dentro do meu rio, isso diminui o espaço disponível que eu tenho lá. Isso reduz a capacidade desse rio de escoar grandes volumes de água, que eu preciso muitas vezes de grande volume para abastecer toda uma cidade. E aí isso vai aumentar a frequência e a intensidade também de enchentes. Então, além disso, eu tenho que pensar em todos os habitats naturais. Eu tenho que pensar na reprodução dos meus peixinhos lá, que estão sendo tudo destruído. Então, para manter todo esse contexto, a própria navegação, o fluxo de água mesmo, os rios muitas vezes precisam ser dragados. E vocês já devem ter visto esse processo, quem mora próximo, né? E esse processo, pessoal, é um processo extremamente caro, mas muitas vezes é extremamente necessário, porque eu tenho assoreamento no meu corpo d'água, né? Então, quando eu penso em assoreamento, o que é o assoreamento dos corpos d'água? É o acúmulo excessivo de sedimento nos leitos dos rios, nos lagos, e isso reduz a profundidade da água, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que tinha acho que eu não trouxe a figura para vocês dos sedimentos que vocês têm lá no coisa de vocês, né? Mas essa daqui também ilustra, né? Olhem só, que depois de um evento aí, após uma enchente, por exemplo, o que nós podemos observar aqui? Um acúmulo de sólidos, né? Um acúmulo gigante aí. E olha como tá esse lugar. Então, isso tudo acaba contribuindo, né, para a qualidade, isso bloqueia a calha dos rios. E muitas vezes, como por exemplo da figura de vocês, ainda tem somado a isso lixo, né, como plástico lá, outros materiais, resíduos sólidos. E aí o que acontece com tudo isso? Isso vai chegar na calha do meu rio, isso vai bloquear a vazão do meu rio, vai diminuir a vazão do meu rio, vai dificultar o fluxo de água, vai aumentar os meus custos de manutenção, porque eu vou precisar reverter isso, né? Eu vou precisar dragar isso. E aí o processo todo de assoreamento, ele é muito agravado, sim, pela ação humana. Quando eu lanço efluente lá, sem tratamento, que vocês vão ver na disciplina de efluentes, isso aumenta a carga de sedimento. Isso aumenta os poluentes que eu tenho e que eu vou ter no meu corpo d'água. Então, quais das seguintes práticas aí ela pode ajudar a reduzir o assoreamento? A manutenção da vegetação nas margens dos rios. Se eu tiver vegetação na margem do meu rio, eu já garanto muita coisa. E aí nós temos diversos tipos, né, de sedimentos, se nós formos pensar. Os sedimentos podem ser mais grosseiros, que eles vão ser formados mesmo por fragmentos de rocha, são encontrados naquelas áreas altas mesmo que nós temos lá das bacias, né? Bem perto ali da nascente, lá em cima, tá? E eu vou ter sedimentos mais finos, que são compostos aí por partículas menores mesmo. Eu tenho areia, eu tenho argila, que acaba se acumulando no trecho da minha bacia. E aí ele acumula onde? Na parte mais baixa.
especialmente ali nas regiões onde tem maior erosão. Eu tenho também sedimentos orgânicos que vão vir de planta, vão vir de matéria orgânica que as pessoas atiram na água, vão vir do próprio efluente, né, doméstico, industrial. Isso tudo se mistura com sedimentos minerais e aí pode afetar a qualidade da água, pode afetar toda a biodiversidade aquática que eu tenho ali. Então, como será que essas atividades humanas elas vão aí, né, como por exemplo o desmatamento, a construção mesmo de barragem, o uso do solo sem eu pensar antes, né? Como que isso agrava todo esse problema? Vocês já pararam para pensar em como que nós temos que achar práticas de manejo dessa vegetação nas margens do rio, de controlar o que eu jogo, a quantidade de efluente que chega, e muitas cidades não têm tratamento de efluente, como vocês vão ver na disciplina posterior, pessoal. Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para remediar tudo isso? Muitas casas não tem nem fossa, outras têm fossa, não tem filtro, que são ali básicos. Mas vocês vão ver isso com mais calma. E aí nós entramos na gestão, né? O que é a gestão de bacias urbanas, pessoal? A gestão de bacias urbanas, ela vai se concentrar em lidar com esses impactos que nós viemos falando, que são causados pela urbanização dentro do meu ecossistema aquático. Que impacto! Quando eu penso na impermeabilização do solo, quando a gente pensa nesse lançamento de esgoto, no lançamento de contaminantes, na própria modificação que está acontecendo ali no fluxo de água, né? Seja ele do meu rio, seja ele do meu córrego, seja ele do meu lago. Então, quando eu penso nessas modificações, essas ações que afetam mesmo o meu hidrograma, que nós vamos ver agora o que é esse hidrograma da bacia. Então, isso acaba aumentando aí o risco de enchente, aumentando a poluição que eu tenho mesmo na minha área urbana. E aí, com a urbanização, né, a substituição mesmo dessa vegetação original que eu tenho ali por superfícies que são impermeáveis, por exemplo, como ruas, como calçadas, isso faz com que a água da chuva não consiga infiltrar no meu solo. Se a água da chuva ela não infiltra, o que acontece? Ela vai escoar rapidamente. Então, ela vai chegar mais rápido no meu rio. E isso vai resultar lá num pico enorme de vazão. Então, ele tem dificuldade com isso, de suportar toda essa quantidade de água carregada de sedimento que chega lá. Isso vai acabar causando enchente, isso vai acabar causando mais poluição. Porque o nosso solo, ele serve como um filtro ali, né? Além dele filtrar, ele vai filtrar essa água, vai abastecer o lençol. Então, tudo isso acaba sendo prejudicado. E aí, o hidrograma, que descreve mesmo o comportamento das águas, aqui nós temos um exemplo dele, ó, ele é alterado tanto para bacias urbanas, né, quanto para rural, mas mais se nós formos pensar aí em urbana, que é onde nós temos, né, os maiores picos de vazão, eles são mais altos, necessariamente por causa desse motivo de impermeabilização. Então, em comparação aí, se nós formos comparar aqui, ó, em verdinho a urbana com em pretinho aqui a rural, o que acontece? Elas apresentam uma resposta à urbana muito mais rápida. A água, ó, choveu, bum, aumentou a vazão, aumentou a quantidade de vazão, quantidade de água, tá? Choveu, aumentou a quantidade de água dentro de um determinado tempo. Então, aumentou a quantidade de água. Olha aqui no rural, a água está infiltrando junto, então vai aumentar bem menos, porque lá eu tenho solo, não é impermeabilizado, né? Então, essa resposta da chuva, ela é bem mais rápida, ela é bem mais grande aí, maior quantidade, né? Nessas áreas impermeáveis. Vocês já viram essa diferença do comportamento, por exemplo, depois de uma chuva? Depois da chuva que teve aqui no Rio Grande do Sul,
né? O que será que poderia ser feito aí se nós pensássemos em escoamento de água, em diminuir esse impacto que está sendo causado aqui pela impermeabilização? O que poderia fazer? E aí nós, só abrindo parênteses aqui, né? O que são esses hidrogramas, pessoal? Tanto de bacias rurais quanto urbana. O hidrograma, ele vai ser bem essa variação que nós temos aqui do escoamento ao longo de um determinado tempo. Então, eu vou anotar quanto que está chegando de água lá na minha bacia, e de meia em meia hora, de um em um dia, enfim, tá? Então, quando eu penso em bacias rurais, o que eu tenho aqui? Que ele ficou bem menor? Eu não tenho a impermeabilização, eu tenho a vegetação natural ali, eu tenho uma permeabilidade, aquele solo consegue infiltrar maior quantidade de água. Acontece o escoamento? Acontece, mas ele é gradual. Ele vai resultar ali nesse hidrograma com um pico bem menor. Observem, com vazões bem menores. Agora, em áreas urbanas, a quantidade de superfície impermeabilizada é muito grande. Eu ter asfalto, eu ter concreto, é muito nessas áreas urbanas. Então, isso reduz muito a infiltração da água. E aí, acaba acelerando esse escoamento. Ele chega muito mais rápido e, bum, dá esse pico. Quantidade de água que chega lá no meu manancial, tá? Então, acaba tendo esse pico muito maior de vazão. As vazões são muito maiores. E aí, o que causa isso? Causa enchente, causa problemas de drenagem, como nós vemos por aí. E aí, qual seria a alternativa disso tudo, né, pessoal? Se nós fôssemos pensar para reduzir o impacto da urbanização, lá naquele meu hidrograma aqui, é melhorar a infiltração da água da chuva no solo. E aí, soluções como construção de pavimentos permeáveis, sabe aquelas pedras que muitas vezes tem, aí diz, é a avenida, e colocam aquelas pedras, é um tipo de pavimento permeável, que a água consegue infiltrar ainda ali. E aí, nós temos implantações, por exemplo, que hoje vêm sendo realizadas de bairros ecológicos, né, que podem aí ajudar a tentar balancear esses sistemas de drenagem, a minimizar mesmo os efeitos que vai causar lá naquele pico, né, com que ele não chegue tão alto ali na minha bacia. E aí, se eu for pensar, qual é o impacto da urbanização na gestão das bacias urbanas? É modificar os fluxos de água nos rios e córregos, e isso causando picos de vazão e aumento de poluição, tá? E aí nós entramos na cobrança, pessoal, cobrança pelo uso da água, que é o último tema que vocês têm na apostila de vocês. E aí, né, por que cobrar pelo uso da água? Nós não pagamos pelo recurso água, a água é gratuita para todo mundo, nós pagamos pelo tratamento, tá? Mas por que eu pago por isso? Porque cobrar pelo uso da água vai incentivar que as pessoas conservem água. Hoje ainda não se tem essa consciência de fecha a torneira para as futuras gerações. Não! É muito difícil se ter isso. Então, quando as pessoas, as empresas, elas pagam por esse recurso, quando isso dói no bolso, isso tende a usar essa água de forma mais responsável, porque sabe o valor, a necessidade de preservar através do valor que está sendo pago. Então, a cobrança, ela é uma prática comum, e isso até mesmo em países desenvolvidos, porque a tarifa, ela incentiva esse uso racional, ainda ajuda, né, se nós formos pensar em financiamentos de projetos para preservação de todo o recurso hídrico que eu estou usando ali. Então, a principal vantagem desse sistema é promover mesmo um uso mais eficiente da água, é reduzir mesmo esses desperdícios que muitas vezes nós temos. E aí, com isso, eu acabo, consequentemente, de forma indireta, aumentando a conscientização sobre essa importância da preservação que vocês viram lá em educação ambiental. Mas, né, pessoal,
a qualidade mesmo, a efetividade desse sistema de cobrança, ele depende de uma gestão. E essa gestão, muitas vezes, ela não é transparente. Ela precisa ser transparente. Ela precisa de uma aplicação justa ali dos recursos que são arrecadados. Então, o dinheiro obtido com as tarifas, ele deve ser usado, sim, o que muitas vezes não é, né, para manutenção, para o controle dessa qualidade da água. E em regiões onde a água ela é abundante, ela é mais barata, se nós formos pensar. Agora, o baixo custo, ele vai levar de novo a abusos, ele vai levar a desperdício. Então, à medida que a água se torna escassa, que eu tenho que fazer toda uma gestão, há necessidade de aumentar essa tarifa. A necessidade que essa tarifa seja alguma coisa justa, mas seja eficiente para tornar isso evidente. Então, algumas regiões aí, a cobrança de água, ela varia conforme a demanda que nós temos. Então, com o aumento dessas tarifas, e aí também nós temos que pensar que aumenta muitas vezes porque eu preciso de tratamentos mais caros. Tratamento básico, tratamento convencional já não funciona, porque a minha qualidade foi comprometida. Eu vou precisar de um tratamento terciário dessa água, que vocês vão ver o que é lá em tratamentos de água. Então, quando eu uso um tratamento terciário que é bem mais caro, eu aumento o custo, né? E aí, ou por exemplo, quando eu tenho períodos de seca, também eu aumento o custo, né? E aí, o que acontece? Aumenta o valor da tarifa. E aí, isso ajuda a reduzir o consumo durante, por exemplo, momentos críticos ou em locais onde eu não tenho tanta disponibilidade. Entenderam? Agora, quando a gente pensa, né, em cobrança e no próprio gerenciamento aí, que eu não trouxe aqui, mas no próprio gerenciamento dos recursos hídricos, a ideia de cobrar pela água, ela surge mesmo para corrigir falhas que eu tenho lá no meu gerenciamento público de recursos hídricos, né? Então, durante muito tempo, a expectativa toda era que os órgãos governamentais mesmo, eles fossem suficientes para gerenciar esses recursos hídricos, que isso fosse feito de forma eficiente. Mas se nós formos parar, essa abordagem, ela se mostra insuficiente ainda hoje. Então, leva em conta que nós precisamos levar em conta essas considerações todas do próprio consumidor. Nós precisamos que ele entenda sobre a escassez, sobre o valor que tem a água. E eu não estou falando nem de tarifa, eu estou falando do valor da água mesmo. Agora, nos locais onde a água é abundante, onde a água é barata, bom, aí a prática da subtarifação, ela tem sido um grande problema, sim. Porque isso gera desperdício, isso dificulta os investimentos, tá? Então, quando a água se torna escassa, aumenta a cobrança. Por isso que deve ser feito de forma justa, né? Para refletir mesmo a nossa realidade. Agora, se nós formos pensar em propostas, se nós formos pensar em medidas mesmo para o gerenciamento eficiente, bom, essa cobrança diferenciada, de adotar tarifas diferenciadas, quando eu uso lá no urbano, no rural, industrial, para incentivar um uso mais eficiente, é importante. Incluir essa criação dessa tarifa, seja mais alta para os locais que precisam, né? Principalmente ali de seca ou de grande contaminação, ou quando eu demando de água para irrigação. Então, esses ajustes que nós temos muitas vezes, e é um ajuste bem dinâmico, né, da tarifa, ele implementa mesmo uma estrutura de preços que depende da demanda, depende do meu período, depende onde eu tenho escassez, onde eu não tenho, quais são os horários, por exemplo, de pico. Quando eu penso numa cobrança que ela vai estar baseada no volume do efluente, bom, aí é para as indústrias, né? Aí é uma forma de cobrança que vai ser indireta, que seria a tarifa do volume de efluente que ele está descartando lá no meu rio.
Então, essas empresas, e tem muito incentivo às empresas para que elas adotem cada vez mais tecnologia, cada vez mais métodos mesmo, que minimize o consumo, que minimize o desperdício de água. Incentivos, por exemplo, para conservação, de criar políticas públicas, que incentive a própria população também, não só as empresas, né, mas a população também, a adotar práticas, a reduzir o desperdício. Como isso? Com descontos, muitas vezes acontece, né, se não atinge tal metros cúbicos, tu ganha desconto. Isso tem muito, tá? E aí nós temos também que pensar em investir na conservação dos mananciais e na própria recuperação das bacias hidrográficas. Nós temos que pensar em promover uma participação que ela seja ativa da comunidade, que essa comunidade ela se envolva mesmo no monitoramento, na implantação de soluções ali, para que tenha um uso responsável mesmo dessa água. Eu preciso realizar estudos de realocação da água, de implantação de políticas lá, de descentralização de gestão. Eu preciso dar maior autonomia, maior responsabilidade, trazer mesmo essa responsabilidade para o usuário. Ele precisa entender isso, tá? Então, pessoal, nessa aula nós vimos aí os principais fundamentos da gestão de bacias hidrográficas, que vai envolver planejamento, vai envolver administração dos recursos hídricos, que tem o objetivo mesmo de equilibrar os benefícios econômicos, os benefícios sociais, a própria preservação ambiental. Então, nós discutimos sobre essa importância mesmo de gestão, sobre como reduzir a poluição, sobre o uso adequado do solo, sobre os impactos sociais mesmo, que são positivos, que ele pode gerar impactos positivos, né? E nós falamos também sobre as ações práticas que fazem parte dessa gestão, como a gente pensa no gerenciamento dos usos setoriais da água, quando a gente pensa na atuação, quando a gente pensa no controle ambiental e todas as ferramentas utilizadas como licenciamento, que vocês vão ver em avaliação de impacto ambiental, e também de projetos de fiscalização, tá? Dentre outras coisas, né, pessoal, que nós conseguimos abordar aí, como erosão, tipo de erosão. Então, por fim, ali nós discutimos um pouquinho sobre a gestão das bacias, os desafios que elas vão encontrar, como as superfícies impermeáveis, né? Apresentamos soluções, como por exemplo os pavimentos permeáveis, o próprio conceito que depois eu estimulo vocês a procurarem sobre a importância de se cobrar pelo uso da água, né? Então, nessa aula, ela nos ajudou a compreender aí a gestão das bacias hidrográficas e que ela é crucial para equilibrar as necessidades humanas com a preservação ambiental. E isso vai garantir o quê? Vai garantir qualidade para minha futura geração, para as minhas futuras gerações, né? Então, pessoal, o que eu deixo para vocês essa semana? Essa semana vocês têm atividade. A atividade ela tá toda baseada nessa aula. Quem assistiu a aula tem as respostas. Eu dei as respostas durante a aula. Se assistirem com calma, vão ver. Eu peço que façam a atividade, não deixem de fazer. Obrigada por estarem comigo até aqui. E nos falamos a semana que vem. Só mais uma coisa. Façam o desafio da semana lá no fórum, porque ele é extremamente importante, pessoal. Porque ali vai mostrar formas que vocês vão vir a trabalhar quando pensar em gestão de recursos hídricos. Então, façam aquela atividade. E deixo aí um grande abraço para todos. Muito obrigada.